Bom, depois que a gente aprende a montar o cubo mágico, a gente treina um pouco e pega gosto. Pode até aprender algumas coisinhas, como finger tricks, né, que tem tutorial no meu canal para girar o cubo mais rápido, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, depois que a gente termina de aprender e treina um pouco, vem a vontade de evoluir, de virar algo a mais. A gente fica se perguntando o que é a próxima etapa, como melhorar, como eu posso evoluir aí nessa atividade de montar o cubo mágico. Se você perguntar sobre isso, pesquisar um pouco, falar com a galera, vai ficar bem claro que a próxima, pelo menos, grande etapa dessa evolução no cubo mágico é de aprender o método Friedrich, também chamado de CFOP, que é o método avançado do cubo mágico. É nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que é o método avançado Friedrich, o que você tem que aprender, e vou te dar dicas e recomendações de como aprender isso, em qual ordem aprender, qual ritmo, né? Basicamente tudo o que você precisa saber para sair do método básico, do método que você aprende a resolver o cubo pela primeira vez, ao método avançado, que é bem mais otimizado e eficiente. Então, se você está animado para aprender esse método e melhorar no cubo mágico, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder muito conteúdo relacionado ao cubo mágico, a melhorar no cubo mágico e para apoiar esse canal a crescer. Bom, o método avançado do cubo mágico é chamado de método Friedrich devido a Jessica Friedrich ser basicamente o maior nome que desenvolveu e popularizou o Friedrich do jeito que ele é hoje. O método também é chamado de CFOP, né? CFOP, que é uma sigla para as 4 etapas em que o método é dividido, que são Cross, First Two Layers, Orientation of the Last Layer e Permutation of the Last Layer. Ou em português, cruz, primeiras 2 camadas, orientação da última camada e permutação da última camada. O método Friedrich é o mais abrangentemente usado para velocidade e o mais desenvolvido pela comunidade do cubo mágico. E é também basicamente o que tem a grande maioria dos recordes. Isso não significa que ele é objetivamente superior que outros métodos, mas ele pelo menos indica que as pessoas gostam muito dele, que ele é bom. Bom, mas como é exatamente o método Friedrich em uma resolução do cubo mágico? Como que parece, para você que ainda não sabe como é o método, como que são as etapas dele para resolver o cubo mágico? Bom, o método que você aprendeu para resolver o cubo mágico aí pela primeira vez é o método básico, né? O método de camadas que a gente chama, porque a gente vai montando camada por camada, né? Então o método Friedrich é basicamente uma versão mais direto ao ponto do método de camadas. Então ele segue a mesma lógica de mais ou menos resolver camada por camada, só que a gente não gasta tantas etapas, né? Se eu não me engano, são 7 ou 8 etapas aí totais do método de camada. Em vez disso, né, como você viu aí no começo do vídeo, são apenas 4 etapas para fazer basicamente a mesma coisa, só que bem mais direto ao ponto, de uma vez. Bom, a primeira etapa aí desse método é a cruz. Ela é basicamente exatamente o mesmo do método de camadas. A gente aprende sim maneiras mais eficientes de como fazê-la, mas não é algo muito objetivo. Então, para ser considerado o método avançado, o método Friedrich, só importa que você faça aquela cruz, né? Geralmente a gente faz no branco, com todos os centros alinhados. E se você não quer perder essas maneiras mais eficientes de fazer a cruz, se inscreve no canal, que vai ter vários vídeos sobre isso no futuro. Então vamos resolver rapidão a cruz aqui. Então, como você pode ver, a mesma coisa. A cruz aqui, né, ignorando o canto e todos os meios alinhados. Não importa como você faz isso. Bom, a segunda etapa do método básico, né, depois que a gente faria a cruz, seria resolver os 4 cantos aqui de baixo. Depois os 4 meios aqui, né, da segunda camada. Tudo um por um, bem repetitivo. Em vez disso, a gente faz, né, o F2L, as First Two Layers, primeiras 2 camadas, que é, basicamente, a gente coloca um canto, como faria no método básico, só que já coloca ele junto com o meio dele, que ficaria em cima dele, para fazer mais direto mesmo. Então, por exemplo, a gente tem esse canto vermelho, azul e branco, né? E esse meio vermelho e azul. Então, esses dois têm que vir aqui, eles estão aqui. E aí a gente aprende a maneira de encaixar os dois ao mesmo tempo aqui, ao invés de um de cada vez. E a gente faz isso para todos os pares. Laranja, azul, laranja, azul. Encaixou os dois. Laranja e verde, laranja e verde. Encaixou os dois. Vermelho e verde, vermelho e verde.
Encaixou aqui os dois. Então, após terminar a cruz, né, a segunda etapa já é as duas camadas, fazer os cantos e os meios de uma vez. Chegando aqui no método básico, você ia primeiro querer resolver a cruz amarela, depois os 4 cantos amarelos. Aqui no método avançado, nessa etapa que a gente chama de OLL, né, orientação da última camada, a gente faz todo o amarelo de uma vez só com o algoritmo. Então, no método básico, a gente aprende algoritmos simples e repete eles várias vezes para conseguir resolver a cruz e os cantos. Aqui a gente aprende vários algoritmos para toda vez que a gente chegar nessa etapa do lado amarelo, a gente consiga fazer tudo de uma vez. Para isso, nesse caso aqui, a gente tem que aprender 57 algoritmos, o que pode ser bem difícil, então continua no vídeo que eu vou te explicar como deixar isso mais fácil depois que eu terminar aqui de explicar como é o método Friedrich. Então, ao invés de fazer a cruz e os cantos, apenas com um algoritmo, a gente vai conseguir aí resolver todo o lado amarelo de uma vez. E aí, terminando o amarelo, a gente faria no método básico permutar os cantos, depois arrumar os meios, né? Ao invés de fazer essas duas etapas usando vários algoritmos, seguindo a mesma lógica da OLL, né, que é a etapa passada, agora a PLL, que a gente aprende 21 casos diferentes para poder conseguir sempre, ao invés de fazer aquelas duas etapas lentas, resolver tudo o que sobrou do cubo com só um algoritmo. Bom, agora que você entendeu o que é exatamente aí o método avançado, o método Friedrich, então o que, como e aonde então aprender esse método? Bom, a gente vai organizar o aprendizado desse método basicamente pelas 4 etapas dele, que eu já expliquei aqui no vídeo algumas vezes, que é a cruz, F2L, OLL e PLL. A cruz você melhora a eficiência dela, mas você não precisa de se preocupar como que você faz ela. Para ser chamado método Friedrich, não precisa que ela seja mais eficiente. Mas fica ligado aí no canal que vai ter o tutorial de como melhorar a cruz. O que a gente tem que focar aqui é F2L, OLL e PLL. Por quê? No F2L, né, que você encaixa o canto e o meio ao mesmo tempo aqui, para você conseguir fazer isso, você tem que aprender 41 algoritmos. Na OLL, que a gente resolve todo o lado amarelo de uma vez, a gente tem que aprender 57 algoritmos. E aqui na PLL, que a gente resolve o resto do cubo, né, permuta todas as peças amarelas aqui de uma vez, a gente precisa aprender 21 algoritmos. São 119 algoritmos no total, e isso pode parecer algo muito difícil de aprender, mas para você facilitar esse processo, tanto as dicas e recomendações que eu vou dar aqui agora vão te ajudar, como o meu tutorial dessas 3 partes, né? Os meus tutoriais dessas 3 partes, de F2L, OLL e PLL, estão aí na página inicial do canal, estão na descrição, nos cards. Eu explico lá de maneira bem facilitada, e além de explicar com uma didática bem dedicada mesmo para ajudar você iniciante ou não iniciante, não sei, a aprender, eu também tenho os algoritmos mais eficientes e atualizados. Beleza, já vi que eu aprendo cada parte, F2L, OLL e PLL, mas pode vir a dúvida aí de qual dessas aprender primeiro, né? Qual ordem aprender elas? Não é recomendável que você aprenda pela ordem que seria teoricamente a mais intuitiva, que é a ordem da resolução, né? Que vem cruz, depois, primeiras 2 camadas, né? F2L, depois OLL, depois PLL. Então não aprende nessa ordem, porque apesar de ser na maneira que você resolve o cubo, uma não depende da outra, porque você já sabe fazer as outras pelo método básico. Então, vem aqui uma recomendação muito boa de qual ordem aprender elas. Bom, a primeira, sem sombra de dúvidas, que você deve aprender é a PLL. Por que a PLL? Porque a PLL só tem 21 algoritmos, é bem menos que as outras duas, né, que tem 41 e a outra 57. E ela tendo só 21 algoritmos, ela representa maior tempo da resolução do que a OLL, que tem 57. Então, apesar da OLL também ser fácil de aprender, como a PLL, ela é muito extensa. E essa aqui ajuda mais, sendo menos extensa. Então, vale muito mais a pena aprender a PLL primeiro. Aprendi a PLL, treinei ela um pouquinho, estou conseguindo fazer. Qual é a segunda? Vai depender da sua noção que você já desenvolveu do cubo mágico. Então o que eu quero que você faça, depois que você aprendeu a PLL, é ir no vídeo de F2L e tentar entender. Conseguiu entender? Aprende o F2L porque ele ajuda mais e são menos algoritmos que a OLL, né? Que seria a outra etapa. Não conseguiu aprender o F2L porque ainda é difícil, porque ele precisa de mais noção do cubo, então aprende a OLL primeiro, que enquanto você treina a OLL, você vai desenvolvendo sua noção do cubo,
para você depois conseguir aprender o F2L. Então essa é a maneira que você vai decidir se você quer aprender primeiro F2L ou primeiro LL. Vai depender aí da sua noção do cubo. Mesmo com essa dica da ordem que você deve aprender o Frigid para facilitar aí o processo de aprendizagem, muita gente ainda vai ter essa dificuldade de transitar de um método básico para um método mais avançado, né? Para as pessoas que tiverem muita dificuldade, que não querem fazer essa transição tão direta, existe uma solução que são versões reduzidas dessas 3 partes do Frigid. Basicamente são versões simplificadas que já são melhor que o método de camadas, não são tão eficientes quanto o Frigid, mas são bem mais fáceis de aprender, muito menos algoritmos para aprender, ajuda muito na transição. A desvantagem delas é que vai demorar mais tempo para você, né, sair do básico até o avançado, mas se for isso que você precisa para conseguir aprender, e se a transição do básico para o avançado direto é muito dura, recomendo mesmo aprender essas versões reduzidas, né? Tem o LL reduzida, PLL reduzida, o F2L, que ao invés de chamar de F2L reduzida, a gente chama de F2L intuitivo. Muita gente chama esse conjunto dessas 3 versões reduzidas de método intermediário, né? Porque se tem o básico e o avançado, esse seria meio que o intermediário. Então você aprende essas versões reduzidas, elas ajudam na transição, depois você vai lá e aprende as completas, né? De OLL, F2L, PLL. A desvantagem é que demora mais, mas ela pode te ajudar muito. Então vai depender da sua situação. Também tem os tutoriais delas aí, vai estar tudo na descrição aí, nos cards. Mas na página principal do meu canal eu tô organizando tudo que eu já postei aí, né? Então tem lá o método avançado, essas versões reduzidas e várias outras coisas. Recomendo checar aí a página inicial do meu canal, que eu tô organizando as coisas lá. E aproveitar que você tá lá e se inscrever. Bom, sabendo de tudo isso, muita gente ainda fica com uma dúvida aí, muito comum, que é quantos algoritmos aprender por dia, qual ritmo aprender aí o método avançado. Bom, não sai atropelando tudo, porque mesmo se você conseguir aprender vários algoritmos num dia, você pode aprender tanta coisa de uma vez que você não está dando tempo para o seu cérebro processar o que está acontecendo. E você vai esquecendo as coisas. Então, como a galera que está aprendendo o método ainda está no método básico, geralmente o que se recomenda é aprender pelo menos um algoritmo por dia. Mas tem que ser todo dia também. Então, é melhor você aprender um algoritmo por dia por um bom tempo, né? Do que aprender 7 num dia, ficar 4 dias sem aprender nada. É melhor essa constância, assim você dá tempo suficiente para você aprender. É lógico que varia de pessoa para pessoa, então tem gente que vai conseguir aprender 2, 3 por dia. Acredito que pelo menos no nível básico você não passa disso, senão você tá atropelando as coisas e vai acabar esquecendo, pelo menos na maioria dos casos. Às vezes seu ritmo pode ser um pouco mais lento que um por dia, o que importa é respeitar seu ritmo, isso vai te ajudar a aprender. Então você pode sim experimentar um pouco em variar, mas eu recomendaria pelo menos um algoritmo por dia. Se você quiser outra dica aí, que dá pra variar isso, né, baseado pela etapa que você tá aprendendo, pra PLL, sem dúvida, só um por dia tá tranquilo, não precisa aprender mais que isso. Para OLL, 1 ou 2, tá? Porque os algoritmos da OLL são mais curtos, então dependendo do seu nível do cubo, você talvez consiga aprender 2 por dia e tranquilamente, ou não tão tranquilamente, mas consiga aprender. E aí fica um pouco mais rápido, né? Porque são 57 para aprender. Então, como os algoritmos são um pouco mais curtos, talvez 2 por dia, faz 1 a 2 por dia. Tá? Para F2L, o que você pode fazer é aprender 1 ou 2 por dia, igual na OLL, porque os algoritmos também são curtos. Mas toda vez que você aprender um algoritmo de F2L, como a maioria dos algoritmos de F2L tem a versão espelhada, né? A mesma coisa do outro lado, então na esquerda, exatamente a mesma coisa na direita. Eu vou recomendar você sempre aprender as duas juntas, se você conseguir, porque elas são fáceis de associar uma com a outra, e aí facilita aí o processo. Mas lembrando que isso aqui são só recomendações bem generalizadas, então vai depender da pessoa. As pessoas simplesmente têm ritmos diferentes para diferentes coisas, em situações diferentes. Então, respeitar o seu ritmo é o que importa para você aprender melhor o cubo. Também vou recomendar que você veja os vídeos específicos que eu fiz para cada etapa de introdução e dicas, né? Além do tutorial de cada etapa, F2L, OLL, PLL, eu fiz vídeos de introdução e dicas onde eu explico melhor aquela etapa e dou dicas específicas daquela etapa para ajudar você a aprender, então recomendo você ver. Tem os 3 também, F2L, OLL, PLL, vai estar tudo aí na descrição, né? Bom, gente, eu procurei aqui fazer o vídeo mais completo, desde o que é o Frigid, a qual processo recomendado para você aprender ele mais fácil. Então deu bastante trabalho para escrever esse roteiro, para pensar em organizar isso tudo. Então por isso eu vou pedir que, se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal aí para apoiar, para não perder vários vídeos, como eu já disse, o da Cruz que tá vindo e várias outras coisas
relacionadas ao cubo mágico. Comenta aí dúvidas, o que você achou do vídeo, ou algum conteúdo específico que você queira que eu traga pro canal, que numa data decentemente perto da postagem do vídeo eu vou estar respondendo aí todos os comentários. Boa sorte aí nessa jornada de entrar aí no mundo de velocidade do cubo mágico. Por hoje é isso, e esse é o modo cubista.